Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar de oração. Santo Afonso de Ligório, tenho lido algumas coisas de Santo Afonso de Ligório, gosto muito de Santo Afonso de Ligório e esse livro aqui é fantástico, né? Um livretinho à toa da editora Santuário, essa edição aqui. Nessa edição ainda tem vários outros livros de Santo Afonso de Ligório, dá para fazer uma coleçãozinha bem legal. E esse livro aqui, gente, ele fala, é o livro mais importante dele. Por quê? Porque a oração, quem não reza, não se salva. E ele é doutor da oração, olha que legal, né? Chamado de doutor da oração. E essa aqui tem uma introduçãozinha, aí tem a dedicatória que ele faz a Jesus e Maria. E ele mesmo fala, né? Publiquei várias obras espirituais, penso, entretanto, não ter escrito obra mais útil do que esta, na qual trato da oração, porque a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a salvação. Se me fosse possível, faria imprimir tantos exemplares deste livro quanto são os fiéis de todo o mundo. Então, esse é um livro que ele, no caso, então, você deve considerar aí como o livro mais importante do autor. Se você não conhece nada de Santo Afonso de Ligório, então começa por esse, né? Já que ele acha que esse é o mais importante. Eu fiz algumas anotações aqui, fiz bastantes marcações nesse livro e eu vou passar mais ou menos por ele todo, porque vou ler coisas do início, do meio e do final. Deixe o seu like, se inscreve no canal, no final deixe um comentário, uma pergunta, uma indicação de alguma coisa e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Que já vai me ajudar bastante. Eu coloquei assim, né? Só é preciso ler um versículo para se afirmar a necessidade da oração, mas são muitos. Lucas 18:1, Mateus 25:41, Mateus 7:7, né? E por que nós devemos rezar? Por que nós devemos orar? Para pedir graça, salvação, perdão. Devemos orar aos santos, pedir a intercessão de Nossa Senhora também. E aí eu vou ler um trecho aqui dele, por que ele está falando disso, né? Assim, segundo Santo Tomás, a ordem da lei divina requer de nós, mortais, nos salvemos por meio dos santos, recebendo por sua intercessão os auxílios necessários à nossa salvação. Então ele fala que, por que ele fala isso? Porque é uma ordem, né, de que os mais fortes ajudem os mais fracos, então nós devemos pedir àqueles que já alcançaram, né, a visão beatífica, que a gente peça ajuda a eles, né? Objeta então o angélico dizendo ser supérfluo recorrer aos santos quando Deus é infinitamente mais misericordioso e inclinado a atender-nos. Responde ele mesmo, que é assim que Santo Tomás faz. Santo Tomás faz a objeção e responde a objeção. Por isso que se você começa a ler a Suma Teológica, você vai ficar meio tonto, tá? Mas é por causa disso, porque Santo Tomás ele já prevê a objeção. Responde ele mesmo que o Senhor dispôs assim, não por defeito de seu poder, mas para conservar a ordem reta e universalmente estabelecida de operar por meio de causas segundas. Não é, diz o santo, por defeito de sua misericórdia, senão para que seja mantida a ordem supra-explicada. Vai discordar de Santo Tomás, amigo? Tem que ter muito peito. Né? Segundo a afirmação de Santo Tomás, é verdade que devemos invocar só a Deus como autor das graças. Entretanto, somos obrigados também à intercessão dos santos para observar a ordem que Deus estabeleceu sobre a nossa salvação, isto é, que os inferiores se salvem implorando o auxílio dos superiores. Então, não tem por que não rezar aos santos, tá? Não tenha medo da intercessão dos santos, é isso que eu quero dizer. Você católico, não tenha medo de pedir ajuda a alguém mais forte do que você, certo? Que é oração? Ouçamos São João Crisóstomo. A oração é a âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes e preventivo para os sãos. A oração é uma âncora segura para quem está em perigo de naufragar. É um tesouro imenso de riquezas para quem é pobre. É um remédio eficacíssimo para os enfermos e o fortificante certo para a nossa saúde. E aí ele vai continuar aí invocando São Lourenço Justiniano, né, o próprio Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, etc. Muito rico esse livro de citações, tá? Outra coisa, devemos pedir muito a nossa salvação, pedir o Espírito Santo, pedir as virtudes,
certo? Gente, ó, coisa mais legal é você pedir em oração com sinceridade, sabe? Para ser liberta de uma tentação. Principalmente aquelas tentações que ficam na sua cabeça, que se você não falar, ninguém vai saber, sabe? Aquela coisa silenciosa que fica corroendo a sua alma por dentro. E aí, eu fiz isso hoje, cara. Eu acendi uma vela. Falei, eu vou trabalhar, porque eu tenho que limpar essa casa. Mas, Senhor, aí eu pedi libertação das tentações. E fui trabalhar, deixei a vela acesa lá. E dá uma calma. Acender uma vela e ir trabalhar com o objetivo de continuar rezando através, sabe, daquela ação ali de acender uma vela, ajuda tanto, gente. Muito bom. Coisas bobas, né? Coisas assim, bobas que aquecem nosso coração, que é a oração no meio do dia, assim, no meio do caos. Aí você vai, para e reza. As condições da oração. Existe um jeito certo de orar. Está lá em Tiago 4,3. Nós devemos rezar por nós mesmos. Como será que está a nossa vida? Como vai o desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa salvação? Então, às vezes a gente quer dar às outras pessoas aquilo que a gente não tem. Então, vamos cuidar, né, de, quando rezarmos, fazermos exame de consciência, pedir a Deus as virtudes, principalmente aquelas, né, que está faltando na gente. E o interessante é que no final desse livro tem um exercício de oração muito, muito interessante, onde você pode ver como que Santo Afonso de Ligório ensina a rezar. Ele ensina a ter práticas de oração. Achei bem interessante. Vou ler depois para vocês. Orar pelos outros, lembrar dos pecadores, rezar pela conversão deles. Tem sempre uma jaculatória, né, que a gente pede a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né, para converter os pecadores, para o Jesus misericordioso se lembrar, né, das almas no purgatório também, pedir as graças necessárias para a salvação, ó, na página 67. Com medo e tremor operai a vossa salvação, está lá em Filipenses 2,12. Com medo e tremor, pois quem vive em temor e cuidado para não cair, desconfia de suas próprias forças e põe toda a sua confiança em Deus, recorrendo a Ele nos perigos. É necessário que tenhamos uma completa desconfiança de nós mesmos. São Felipe, desde o primeiro momento em que despertava pela manhã, dizia a Deus: Senhor, protegei-me hoje, senão eu vos trairei e o venderei. Então tem que rezar muito para não cair, tem que rezar muito para todo dia. Você tem que desconfiar de você. Não, hoje eu vou para o inferno, hoje eu vou cometer um pecado mortal. Aí você vai rezar, né, de outra forma. Muito bom também ler aquele Preparação para a Morte todo dia, porque ajuda bastante na consciência. A oração, o silêncio, são grandes frutos da nossa confiança em Deus. Se orarmos com esperança, encontramos força, porque sabemos que Ele é fiel. Daí você tira que não rezar é uma soberba, sabe? Você não precisa de Deus, então você não reza, sabe? Está na página 72 isso. Eu vou ler para vocês. Vossa fortaleza está no silêncio e na esperança. Em suma, toda a nossa força, diz o mesmo profeta, consiste em colocarmos toda a nossa confiança em Deus e em nos calarmos, quer dizer, em repousarmos nos braços de sua misericórdia, sem confiar em nossos esforços e nos meios humanos. Só nos vasos da confiança o Senhor deita o azeite da misericórdia. Se eu estou em pecado, devo rezar? Essa é uma boa pergunta, né? Será que Deus ouve a oração dos pecadores, né, daqueles que estão em pecado mortal? E aí tem um negócio. Ele escuta, mas só se você estiver a fim de sair do pecado. Porque se você rezar já com aquela intenção de continuar pecando, aí não tem como, né? Ó, lá na página 80 ele vai dizer assim: não é uma temeridade pedir graças a um príncipe a quem não só já se ofendeu, como também se pensa em ofender futuramente? Nesse sentido, devemos compreender o que disse o Espírito Santo, que a oração daquele que não quer propositadamente ouvir o que Deus manda é aborrecida e detestável. Daquele que desvia os seus ouvidos para não ouvir a lei, a oração é execrável. Provérbios 28, 9. Viu?
Se Deus não atendesse os pecadores, diz Santo Agostinho, em vão teria o publicano pedido perdão, dizendo: tende, Senhor, piedade de mim, pecador. Mas o próprio Evangelho nos afirma que ele obteve o perdão. Este voltou justificado para sua casa. Se você vai rezar querendo continuar no pecado, Deus não vai te ouvir. Mas se você orar confiando que vai receber o perdão, arrependido do seu pecado e querendo sair do pecado, então ele vai te escutar. Busque confissão, tá? Porque uma contrição perfeita é muito difícil de ter. Então é isso, gente. No final ele vai falar, tem aqui exercício, ó, regras de vida cristã. Bem no finalzinho, ele vai falar: de manhã ao se levantar, faça os atos indicados, que são os atos dos cristãos, ó, atos cristãos para cada dia. Confesse e comungue pelo menos semanalmente. E escolha um bom confessor. Evite a ociosidade, as más companhias, as conversas inconvenientes. E principalmente as ocasiões de pecado, quando há perigo para a castidade. Nas tentações, principalmente nas impuras, fazer logo o sinal da cruz e invocar os nomes de Jesus e Maria. Se cometer algum pecado, arrependa-se logo. Se for grave, confesse-se o quanto antes. Sempre que possível, escute as pregações. Pertença a alguma irmandade ou um grupo, procurando apenas a salvação eterna. Para honrar a Maria Santíssima, jejuar nos sábados e na vigília de suas festas, fazendo ao mesmo tempo alguma outra mortificação corporal conforme o conselho do diretor espiritual. Faça as novenas para as festas de Maria, do Natal, de Pentecostes e do próprio padroeiro. É muito legal. Aí vem os atos cristãos para cada dia. Ele propõe 4. Não, 4 não. De manhã ao levantar, atos cristãos para cada dia. De manhã ao levantar-se, tendo feito o sinal da cruz, faça os seguintes atos de adoração, de amor, de agradecimento, de propósito e de súplica. Aí ele traz os atos aqui, né? Aí ele sempre fala: começar o trabalho, o estudo, Senhor, eu vos ofereço esse meu esforço. Ou nas refeições, meu Deus, seja tudo para a vossa glória, abençoai-me para que não caia nenhuma falta. Ele fala bem de ejaculatórios, tem que fazer bastante. Depois, quando vocês tiverem oportunidade, vocês leiam, é muito bom esse livro, tá? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo que você compre logo esse livro, sabe? Para você poder já ter, assim, contato com Santo Afonso de Ligório num livro tão legal, tão pequenininho. Gostei muito, foi a minha sogra que me indicou esse livro e também A Prática de Amor a Jesus Cristo. E olha, maravilhoso, não me arrependo de ter lido. Me arrependo de não ter lido antes e agora eu tenho que colocar em prática, né, esses exercícios aqui. Então é isso, gente. Eu tô procurando... Ô, Jesus! Tô procurando o meu livro aqui em casa do padre Frederick sobre o purgatório e não tô achando. Quando eu achar, eu vou fazer resenha dele, porque já tá tudo anotado aqui. Mas eu queria ler os trechos com vocês, né? Porque eu apontei um monte de trechos maneiros e não tô achando o livro, sumiu, desapareceu, porque ele é bem fininho, pequenininho. Vocês têm que ver. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e até o próximo.